Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra viva. Um momento de reflexão na palavra do Senhor, com o pastor Patrick. Muito bem, chegamos mais uma vez aqui a esse momento tão especial, que é o momento onde vamos estar refletindo na poderosa palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre o seguinte tema, ou esse, no caso, é o tema do nosso manual de batismo, intitulado O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser um Genuíno ou um Verdadeiro Cristão. Hoje nós vamos abordar acerca do discípulo de Cristo, e aqui na ordem da sequência, ou na sequência da nossa revista de estudos, ou do nosso manual de estudos, é a lição de número 5. Hoje nós vamos estar aprendendo então um pouquinho acerca do discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso nós vamos estar lendo aqui a priori no Evangelho de Jesus, conforme registrou Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28, nos versos 16 ao 20. Mateus, capítulo 28, dos versos 16 ao 20. Esse será o nosso texto básico, o nosso texto introdutório para a nossa reflexão. E o texto sagrado da nossa que dá abertura aqui ao nosso estudo diz da seguinte forma: Mateus 28, 16 ao 20, diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Meu querido e amado ouvinte, hoje nós vamos estar abordando um pouquinho acerca do discípulo de Cristo, acerca desse discipulado cristão, que vem a ser um discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, na Bíblia, a palavra discípulo, ela é a tradução do termo grego matetes, que significa aprendiz ou aluno. Então, a priori, o discípulo é uma pessoa disposta a aprender os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, ser um discípulo não é apenas isso. Ser um discípulo não é apenas estar disposto a aprender de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprender do nosso Mestre. Pelo que eu gostaria de convidar você a caminhar um pouco mais comigo, analisando acerca do que é ser um discípulo de Cristo. Vejamos então um pouco mais acerca dos discípulos de Jesus. Hoje nós vamos começar vendo a natureza do discípulo, entendendo um pouco acerca da natureza de um discípulo de nosso Senhor Jesus. Depois nós vamos dar continuidade nesse estudo no decorrer da semana. Bom, primeiramente, a natureza do discípulo de Cristo é uma natureza relacionada à obediência. Ela está intrinsecamente ligada
a obediência. Olha, não é nem um pouco difícil perceber que a obediência, ela é um elemento, preste atenção no que eu vou dizer, meu querido, ela é um elemento fundamental que deve fazer parte da natureza do discípulo de Jesus, daqueles que dizem ser discípulos de Jesus, pois foi o próprio Senhor que afirmou que a obediência, ela é uma evidência da autenticidade do discípulo, pelo que aquela pessoa, aquele indivíduo que diz ser um discípulo do Senhor e ele não é obediente à palavra de Deus, ele não é obediente ao próprio Senhor, logo ele não é um discípulo. Olha, em João capítulo 8, versículo 31, o nosso Senhor Jesus, ele disse: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Perceba que Jesus, ele aponta para a permanência na sua palavra, ou seja, a obediência, como sendo um indicador que evidencia a autenticidade de um discípulo do Senhor, pelo que é impossível, ou no mínimo é muito incoerente, alguém que diz ser discípulo de Jesus, mas não consegue ser obediente à sua palavra, ou não está disposto a obedecer, a permanecer nos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos visto bastante isso, na igreja contemporânea, a igreja do século 21. Não são poucas as pessoas que dizem com os lábios que seguem a Jesus, que são discípulos de Jesus, mas negam com as suas atitudes, não permanecem na palavra do Senhor, se enredam de mestres que falam aquilo que elas querem ouvir, quando elas mesmas não difundem um evangelho deturpado que não é proveniente da palavra do Senhor, algo que massageia o seu ego, algo que satisfaz a vontade do seu coração, a vontade da sua carne, mas que não tem nenhuma relação com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí dizem que estão sendo discípulos de Jesus, dizem que estão fazendo discípulos para Jesus, mas Jesus diz que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na sua palavra. Então, o primeiro indicador da veracidade, da autenticidade de um discípulo de Jesus é a obediência. Aquele indivíduo que está na igreja, que o pastor corrige ele na palavra, chama a sua atenção à luz da palavra de Deus, e que ele se rebela, ele rejeita, ele não aceita, ele fica contrariado, ele fala mal do pastor, ele sai da igreja, ou ele desiste da fé, é porque na verdade ele nunca foi um discípulo de Jesus. Porque o discípulo verdadeiramente, veja, não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que falou: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então veja bem, Jesus ele mostra que primeiramente a natureza do discípulo, ela está intrinsecamente ligada, atrelada à obediência. Porém, a natureza do discípulo, ela também está relacionada à disposição de renunciar. O discípulo é aquele indivíduo que se encontra apto a deixar para trás tudo aquilo que possa lhe atrapalhar a seguir ao Senhor Jesus. Veja comigo o Evangelho de Jesus conforme registrou Marcos no capítulo 8, versículo 34, diz assim: e chamando a si a multidão, Jesus, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, para onde Jesus estava indo? Jesus estava indo em direção à cruz e subsequentemente estaria com o Pai na glória, voltaria para
à destra de Deus Pai, donde ele havia saído para se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Ele diz que aqueles, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, aqueles que querem ir para o céu, aqueles que querem estar comigo na glória, precisam estar dispostos a negarem-se a si mesmo. Pastor, e o que isso tem a ver com os discípulos? Ora, Jesus estava dizendo isso principalmente para os seus discípulos e chamando a si a multidão com os seus discípulos. Os discípulos estavam ali, eles eram os aprendizes diretos, primários de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que Jesus estava ensinando para os 12 que ele havia chamado, e porventura mais alguém quisesse se tornar um discípulo seu, deveria estar apto, deveria estar disposto a negar a si mesmo, negar os seus conceitos, negar as suas vontades, negar as suas axiologias. Não é difícil nós encontrarmos muitas pessoas, né, cheias de conceitos, cheias de si mesmas, né? E quando elas vêm para a igreja, muitas vezes, segundo elas vieram para Cristo e muitas vezes vieram apenas para a igreja, elas não querem abrir mão de seus conceitos. Não, eu sou assim no mudo porque eu penso assim, porque eu aprendi assim, e ela não aceita ser mudada, ser trabalhada pela palavra do Senhor. Por mais que você mostre na palavra de Deus que o caminho não é aquele, que aquela não é a vontade do Senhor, que a Bíblia Sagrada está advertindo que tal pessoa precisa de uma mudança, ela não aceita, ela não quer renunciar os seus conceitos. Outros não querem renunciar talvez o conforto que se está vivendo. Ah, pastor, mas olha, tudo bem, o meu trabalho ele não é assim tão honesto, mas se eu deixar o meu trabalho, né, que não é tão honesto assim, eu não vou poder mais viver no patamar de vida que eu estou acostumado, não poderei ter mais o mesmo conforto, não poderei mais dar esse mesmo conforto para a minha família. E com isso a pessoa ela não renuncia muitas vezes o pecado, não renuncia uma prática pecaminosa, não quer renunciar um sentimento, uma mágoa, que tem sido alimentada no seu coração. Mas Jesus nos mostra que aquele que se dispõe a ser seu discípulo e precisa estar apto a romper, a renunciar com tudo aquilo que possa lhe atrapalhar a seguir a Jesus. Interessante, nós temos uma passagem também muito interessante em Lucas capítulo 9, nos versos 57 ao 62, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele disse-lhe Jesus: As raposas têm covias, e as aves dos céus e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, que eu acho muito interessante, é que, bem diferente, né, até mesmo de nós, eu não vou falar de muitos pastores não, porque talvez eu esteja inserido também nesse contexto. A gente faz a maior força, né, para a pessoa ficar na igreja. A pessoa se apresenta na igreja e diz: olha, eu quero servir a Jesus, ela quer entregar a vida a Jesus, e a gente fala: não, que bom, vem aqui, eu vou orar com você, que Deus vai te abençoar, Ele vai te fortalecer, Ele vai abrir as portas, Ele vai te sustentar, e tudo isso é verdade. Só que muitas vezes nós omitimos de falar que a caminhada com Cristo ela não será
fácil, ela não será uma caminhada fácil. Jesus, diferente de muitos de nós hoje em dia, quando alguém o interpelou e disse que o seguiria onde quer que ele fosse, Jesus não falou: olha que legal, que bom, olha, eu estou muito feliz, olha, vai ser moleza, você vai ver como que é fácil andar comigo, né? Você vai prosperar financeiramente, você vai trocar de carro, você vai conseguir comprar uma casa nova, você vai ver como as coisas vão ficar supimpas para você, tudo vai ficar supimpa para você, vai ficar jóia, vai ficar ótimo, excelente, não vai ter dificuldades, acabaram-se os problemas da sua vida. Jesus não fez isso, pelo contrário, Jesus diz para aquele indivíduo: olha, você tem certeza mesmo que você quer me seguir? Ele diz: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, até as aves, até os animais possuem uma morada, um local já pré-definido para descansar, tem um local preparado já para descansar, para dormir. As raposas têm os seus covis, as aves do céu possuem os seus ninhos, mas o Filho do Homem, uma alusão a si mesmo, ele estava dizendo: não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, onde ele tivesse a oportunidade de dormir, ele dormiria. Ele estava numa grande empreitada missionária, andando por muitas cidades, pregando a palavra do seu Pai, ministrando a palavra de Deus, a palavra do Pai, curando pessoas, libertando os cativos. Ele estava dizendo: olha, se você me seguir, a coisa não vai ser fácil, não será moleza. Muitas vezes nós vamos ter que dormir fora de casa, nós vamos ter que enfrentar muitas dificuldades, nem sempre seremos aceitos. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para esse indivíduo, esse candidato ao discipulado. Jesus estava dizendo para ele o que em outra ocasião ele falou também: no mundo tereis aflições, não vai ser moleza. Mas aí mais uma situação me chama a atenção nesse texto, que parece aqui que em seguida, né, Jesus disse a uma outra pessoa, ele disse: olha, segue-me. E essa outra pessoa respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Em outras palavras, a família era mais importante do que Jesus. Na escala de valores desse indivíduo, o pai era mais importante do que o Senhor Jesus. E aí Jesus usa aqui uma figura de linguagem para dizer: olha, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Em outras palavras, né, tem pessoas lá mortas espiritualmente, capacitadas para enterrar o seu pai quando ele morrer fisicamente. Vem você e segue-me, vamos anunciar o reino de Deus. Você está preocupado com a morte física do seu pai, porém tem muitas pessoas morrendo espiritualmente que precisam da salvação. Então Jesus estava ensinando para aquele candidato: olha, o discípulo, ele precisa estar disposto a renunciar tudo aquilo que ele tem de mais precioso para valorizar as prioridades do reino de Deus, né? Aí então, outro candidato a discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Outro também que valorizava mais a família do que Jesus e do que o seu reino. Veja bem, Jesus ele não queria que ninguém desprezasse sua família, não queria que ninguém valorizasse, não era isso, valorizasse a sua família, não era isso que ele estava ensinando. O que ele estava ensinando ou tentando mostrar é que ele deve ser a prioridade da vida do discípulo. Por isso ele disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, aquele que se dispõe ao trabalho do Senhor, mas ele tem prioridades que estão acima da obra do Senhor, estão acima do próprio Senhor, prioridades que o fazem olhar para trás, que o fazem retroceder. Tais pessoas não são aptas para
o reino de Deus. Não sei se você conhece o que é um arado. Um arado é uma ferramenta, era um instrumento de trabalho usado na lavoura, né? Servia para remexer a terra e também para, de certa forma, cortar o mato, e puxado por um animal. E se você olha para trás, se você estiver passando no meio de duas plantações, como por exemplo, eu já morei na roça, né? E a gente tinha uma cultura de café, uma plantação de café, só para dar um exemplo para você. E no meio do cafezal, nós plantávamos milho, plantávamos arroz, plantávamos feijão. E aí um espaço aproximadamente aí de uns 40, 50 centímetros cada carreirinha, mais ou menos aí, de cada carreira de milho, de feijão, do que tivesse plantado. E aí, para diminuir o trabalho na hora de carpir o mato, né, no meio da plantação, a gente passava um risco de chapa entre uma carreira de milho e outra. Aí ficava só para catar, depois carpinar só o pé, né, o pezinho do milho, onde a chapa, no caso do arado, não pegava e nem podia pegar, né, senão arrancava toda a plantação. Aí você tinha que passar o risco certinho lá no meio. Se você titubeasse, se você olhasse de lado, se você olhasse para trás, você acabava por arrancar, né, a plantação. E é por isso que Jesus diz que aquele que olha para trás, né, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, aquele que não está concentrado no reino, no domínio de Deus sobre a sua vida, não é apto. Sabe por quê? Porque ele tem uma tendência a retroceder ou distrair. Ele vai se distrair com alguma coisa que ainda é maior na sua vida, ainda é mais importante na sua vida, e isso trará prejuízos para o reino de Deus. Assim como alguém que está arando a terra, se ele olhar para trás, ele pode prejudicar a lavoura, arrancando, né, a plantação. Uma pessoa também que ingressa na obra do Senhor, que se dispõe a ser um discípulo de Cristo, e ele ainda tem o coração em alguma coisa que seja mais importante para ele do que Cristo, ele não será um bom obreiro, ele não será um bom discípulo, ele não será um bom servo de Deus, porque ao olhar para trás, ele estará sem dúvida trazendo prejuízos para a lavoura do Senhor. Queridos, e para encerrar, nós estamos falando, né, sobre a natureza do discípulo. Nós falamos que primeiramente a natureza do discípulo de Cristo, ela é uma natureza de obediência, né? Ele está estritamente, intrinsecamente relacionado, atrelada à obediência. A natureza do discípulo de Cristo, ele é uma pessoa obediente ao Senhor, à sua palavra, é uma pessoa disposta a renunciar. Nada na vida dele é mais importante do que Cristo e a sua obra. E em terceiro e último lugar, a natureza do discípulo de Cristo está relacionada, está intrinsecamente ligada a uma disposição em sofrer por amor a Cristo. Veja que seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, como nós já vimos aqui no que o próprio Jesus disse para esses candidatos ao discipulado, aqueles que se candidataram a ser seus discípulos. A cruz, ela é um símbolo natural de dor e sofrimento que o discípulo do Senhor Jesus, ele deve estar disposto a enfrentar. Olha, no texto que nós já lemos aqui mesmo, Marcos capítulo 8, versículo 34, relendo, nós vemos Jesus chamando a multidão com os seus discípulos e dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que nós já falamos acerca da renúncia, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Meu querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, cruz não é algo leve. Cruz é sinônimo de dor. Cruz é sinônimo de sofrimento. Cruz é sinônimo de peso, de humilhação. Naquela época eram pregados na cruz, eram condenados à morte de cruz os malfeitores, né? Pessoas tidas com desprezo pela sociedade.
Logo então a cruz, ela era um sinônimo de maldição, de humilhação, era muito pesada, tanto é que o próprio Jesus precisou que alguém, o Simão Cirineu, o ajudasse a carregar a sua cruz até o final. Logo então, o discípulo de Jesus, ele precisa estar disposto a enfrentar a dor, o sofrimento, a humilhação. Não pense que a caminhada cristã vai ser fácil. Por isso que muitas pessoas desviam, porque elas ingressam na caminhada com Cristo, elas se dispõem a serem discipuladas pela palavra do Senhor, a se tornarem discípulos do Senhor, mas achando que vai ser moleza. Na verdade, muitas pessoas não se aproximam de Jesus com o intuito de serem discipuladas por Ele através da sua palavra que é pregada na igreja, que é ensinada pelo pastor, pela liderança da igreja, mas se aproximam de Jesus no intuito de melhorarem de vida. Eu vou ser crente, eu vou prosperar por conta dessa proposta mentirosa que muitos líderes da atualidade têm feito, essa proposta de barganha, de permuta com Deus. Olha, você faz isso, você faz uma campanha, você faz um voto, você faz um propósito e vai acontecer isso na sua vida, você vai prosperar se você reivindicar, se você determinar, se você fizer isso, que você vai comprar um carro novo, você vai comprar a sua casa. E passa aquelas pessoas dando testemunho. E, meu querido, não é nada disso. Ser discípulo de Jesus não é viver nessa moleza, não. Ser discípulo de Jesus implica em sofrimento. Não estou dizendo que seja só sofrimento, claro que não, porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor supre as nossas necessidades. Com certeza os discípulos sofreram estando com Jesus, mas o Senhor sempre providenciou tudo o que eles precisaram. Eles presenciaram milagres, eles foram alimentados pela palavra do Senhor, eles foram abençoados pela companhia de Jesus, e nessa companhia eles tinham tudo o que eles precisavam. O Senhor supriu absolutamente todas as suas necessidades. Mas nós não podemos nos enganar achando que a vida com Jesus será uma vida sem percalços, será uma vida sem problemas, será uma vida totalmente fácil, uma vida sem nenhuma situação adversa, sem nenhum problema para resolver, sem nenhum constrangimento, sem nenhum peso. Essa não é a realidade. Jesus, ele nunca disse isso, aliás. A palavra do Senhor nos diz aqui em João capítulo 15, versículo 20, próprio Jesus disse, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Jesus foi claro em dizer que o servo não é maior do que o Senhor, seu Senhor, ou seja, nós não somos maiores do que Ele, e assim como perseguiram a Ele, também nos perseguirão. E essa perseguição acontece no trabalho, acontece na escola, acontece na sociedade de maneira geral, porque luz não tem comunhão com trevas, e a luz incomoda as trevas porque revela que as suas obras, aqueles que estão fazendo as obras nas trevas, estão fazendo obras más, e quando a luz chega, revela-se que as suas obras são más, e isso gera um desconforto e desperta muitas vezes a ira dos ímpios contra nós, e nós vamos sofrer mesmo com certas perseguições. Por isso, o discípulo do Senhor Jesus, ele precisa estar disposto a sofrer, a levar a sua cruz até o final. Então hoje nós vamos ficando por aqui, nós estamos aprendendo a respeito do discípulo de Cristo, a lição de número 5 da nossa revista, ou do nosso manual de batismo, o mínimo que você precisa saber para ser um genuíno cristão. Hoje nós estamos estudando sobre o discípulo de Cristo e estamos aprendendo um pouco acerca da natureza
do discípulo, que está intrinsecamente relacionada à obediência, à renúncia e à disposição em sofrer. Se o nosso bom Deus assim permitir, amanhã nós vamos dar continuidade falando um pouquinho a respeito da missão do discípulo. Mas antes eu quero orar com você e por você em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, adorar, exaltar e bendizer o teu santo nome por esse período, esse momento tão especial que o Senhor nos proporcionou, ó Deus, para compartilhar a tua palavra. Eu quero pedir que essa palavra possa penetrar no mais íntimo, Senhor, do coração de cada um dos nossos ouvintes, que essa palavra ela possa encontrar morada, ela possa germinar, ó Deus, e frutificar muito na sua vida e até mesmo, ó Deus, alcançar muitas outras pessoas através da vida do nosso ouvinte. Que a cada dia, meu Deus, nós possamos estar dispostos, ó Deus querido, a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Que essa natureza do discípulo seja a cada dia uma realidade na minha vida e na vida do meu ouvinte. Possamos ser obedientes, aptos a renunciar e dispostos a sofrer por amor ao Senhor. Eu te peço e agradeço no precioso e santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Você ouviu Palavra Viva com o pastor Patrick.